My Dragon System, capítulo 82, Transferência. Gary abriu o envelope e puxou a carta de dentro. Quando Gary começou a ler a carta, ele não moveu um único músculo. Ele ficou parado como uma estátua enquanto seus olhos estavam grudados em cada palavra que lia. Passaram uns bons 10 minutos e Gary ainda não tinha se mexido. Era como se sua leitura caísse em um loop infinito. Todos na sala sentiram que precisavam ficar em silêncio por causa da atmosfera que vinha de Gary. Passaram mais alguns momentos, e Dan já não suportou mais. Ei, mano, você está bem? Assim que Dan pronunciou essas palavras, Gary largou a carta e saiu correndo da sala. A carta flutuou no ar até tocar o chão, parando ao lado de Dan. Provavelmente é apenas a namorada dele terminando com ele ou algo assim. Todo mundo engoliu em seco. Eles sabiam que a carta era séria, e queriam descobrir o que tinha feito Gary reagir daquela forma. Mas ao mesmo tempo, queriam claramente respeitar Gary. Todos, exceto uma pessoa. Dan foi até o chão e pegou a carta do chão. Não! Monk gritou. Se lembra do que aconteceu da última vez? O que aconteceu da última vez? Eu perguntei duvidosamente. Todos começaram a evitar contato visual comigo. Eu não tinha ideia do que eles estavam falando ou por que estavam agindo assim. Dan balançou a mão no ar, ignorando o aviso de Monk, e começou a ler a carta. Então, até Dan ficou congelado. Dan era um grande falador, quase tanto quanto Kyle, então vê-lo sem palavras deve ter sido algo importante. Bem, então, o que é? Martha perguntou. Dan então dobrou a carta e colocou-a sobre a mesa. Não acho que isso seja para nós vermos. Alguém deveria sair e ver se Gary está bem. Esta foi uma visão estranha de se ver. Dan nunca foi solidário com os outros. Então qualquer que fosse o conteúdo da carta, tinha que ser algo extremamente sério. Todos nós nos separamos e procuramos possíveis lugares para encontrar Gary. Depois de procurar em lugares comuns na academia, decidi ir para o telhado. Quando abri a porta, pude ver as costas de um menino loiro olhando para o horizonte. Caminhei lentamente até Gary, pensando no que dizer. Eu esperava não ser o primeiro a encontrá-lo. Se Gary precisava de conforto, eu definitivamente não era a melhor pessoa para isso. Slivia, Martha, e até mesmo o peste do Dan poderia ter sido melhor. Quando me aproximei de Gary, ele conseguia ouvir os sons dos passos que se aproximavam dele. Quando ele se virou, pude ver seus olhos vermelhos injetados. Eles estavam ligeiramente ensopados e inchados. Era como se ele tivesse chorado. Aproximei-me e dei um tapinha nas costas de Gary e comecei a olhar para a paisagem da cidade com ele. Se Gary quisesse falar com alguém, eu o deixaria falar primeiro. Não havia necessidade de eu dizer nada. Nós dois ficamos lado a lado olhando para a paisagem até que Gary finalmente falou. Você quer saber sobre a carta, não é? Eu não respondi, mas éramos os únicos no telhado. Então é claro que ele sabia que eu podia ouvi-lo. Bem, você também merece saber sobre isso. A carta era sobre Amy. Ela está morta. De repente, as imagens do meu primeiro encontro com Amy começaram a girar na minha mente. As coisas estúpidas de que conversamos, como ela costumava me assistir treinar por horas e achar divertido, tudo isso foi como um tapa na minha cara. Não sei qual foi a sensação, mas meu coração ficou um pouco sombrio. Mas isso não é tudo. Gary cerrou o punho com tanta força que as unhas cravaram na própria pele e o sangue começou a escorrer de sua mão. Dizem que ela morreu dentro da academia Roland. Foi um duelo com algum tipo de nobre. E o que eles fazem para compensar? Eles oferecem dinheiro à minha família como se fosse fazer todos nossos problemas desaparecerem, Gary gritou. Aposto que ele nem foi punido. Afinal, ele só matou uma garota comum de um vilarejo pobre. Juro que matarei a pessoa que fez isto à minha irmã. Qualquer outra pessoa provavelmente teria tentado acalmar Gary, mas não eu. Eu sabia exatamente o que Gary estava sentindo. Esse ódio que ele sentia por essa pessoa que nem conhecia. Foi o mesmo ódio que percebi que sentia agora. O sentimento de tristeza em meu coração também mudou para a raiva. Ray, você tem que me ajudar. Gary colocou ambas as mãos em meus ombros. Eu não acho que ele sequer notou que sua mão estava sangrando, porque estava encharcando meu uniforme escolar. Você é realmente um mago, certo? Você pode invocar uma besta e até usar poderes de fogo, eu vi.
Mostre os seus poderes na frente dos mestres cavaleiros e consiga uma transferência para a Academia Roland. Você quer encontrar essa pessoa também, certo? Embora eu quisesse ir para a Academia Roland, corria o boato de que era onde o ser divino estava. Eu não me importaria de ajudar Gary no caminho, mas ainda havia muito que fazer aqui. O que estava atrás da Porta Vermelha? O que havia na tumba dos Cavaleiros Dragão? Os Cavaleiros Dragão eram seres semelhantes a mim? Só então eu ficaria feliz com a mudança para a Academia Roland. Então pensei que se contasse a verdade a Gary, talvez ele fosse capaz de entender. Ele tinha sido bom para mim esse tempo todo e sem ele, provavelmente eu teria morrido outro dia. Se fosse ele, ele poderia guardar um segredo meu. Eu não posso fazer isso, Gary. Meus poderes, eles não são normais. Antes que eu pudesse terminar, Gary se afastou de mim. Eu entendo, você não precisa dizer mais nada. Então, um pensamento veio à minha mente. No torneio mundial entre reinos, haverá pessoas de todos os diferentes reinos, e os da Academia Roland também vão aparecer lá. Talvez possamos encontrar algumas informações lá. Gary começou a afastar-se. Virou-se e sorriu para mim. Obrigado, Ray.